Estamos de volta com o Metrópolis e agora as nossas dicas culturais, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta para o Manuel, que está de malas prontas para a Feira de Frankfurt, da qual você é curador. E aí a gente teve a notícia de que o Paulo Coelho cancelou a sua ida a Frankfurt, bem em cima da hora, em protesto a alguns autores que não foram incluídos na lista e também em protesto à política cultural do governo. Enfim, ele fez uma série ali de restrições à nossa política cultural e também à curadoria, e, enfim, não vai mais? Como é que... E aí? Paulo Coelho não vai por causa sua? Por minha causa? Não, eu acho que não seria por minha causa. Se for, a gente pode esclarecer depois, podemos perguntar para ele. Não, ainda não... O Ministério da Cultura não foi comunicado oficialmente, né? Então, eu estou esperando isso para, enfim, para saber exatamente quais são as reais notícias. Até agora, a repercussão de uma entrevista que ele deu ao jornal alemão Die Welt. Se ele não vai mesmo, né, se isso se confirmar, eu acho lamentável, porque é o autor mais lido e traduzido fora do Brasil. Uma das alegações dele, talvez, é que outros autores de uma literatura mais de entretenimento e alguns best-sellers para público adolescente ou de um gênero chamado fantasia não foram convidados, de que ele teria feito um esforço para que esses autores fossem. Eu nem fiquei sabendo desse esforço, acho um pouco estranho. Seja como for, assim, acho que uma literatura de alta vendagem de entretenimento já está bem representada na Feira de Frankfurt. Então, na curadoria foi preciso também dar mais espaço para uma literatura mais de invenção e mais representativa das linhas de força da inovação na prosa brasileira, que não é o caso do Paulo Coelho. Ele estaria por um motivo mais mercadológico, ele tem uma importância muito grande, mas literariamente ele não é representativo daquilo que melhor se produz na literatura brasileira. De qualquer maneira, é lamentável que ele não vá. Porque, ainda mais tão em cima da hora, assim, né? Bom, isso acontece sempre. Flip, Frankfurt, o que seja. Bienais. Então tá, então agora vamos às nossas dicas. O que você trouxe pra gente, Manuel? Bom, minha dica falando em alta literatura, então vamos fazer o seguinte. É um filme baseado, talvez, num dos romances mais importantes do Dostoiévski, que é o romancista que levou o romance a uma crise, a uma renovação, anunciou o século XX de certa maneira. É um livro... Dostoiévski mesmo. Dostoiévski é o maior romancista da história. Assim, acho que os dois grandes escritores da história da literatura são Shakespeare e Dostoiévski, né? O Shakespeare na poesia e no teatro e Dostoiévski no romance. Esse filme aqui é Os Possessos, baseado num livro chamado Os Demônios. Os Possessos, na verdade, é uma tradução um pouco equivocada que os franceses fazem de Os Demônios, que é esse livro aqui, que no Brasil está muito bem traduzido e publicado pela editora 34. Mas minha dica não é o romance, a minha dica é o filme. Vamos ver um pouquinho do filme e a gente comenta depois. Bom, esse filme, por ser baseado nos demônios do Dostoiévski, tem o mesmo trecho, obviamente, que é numa cidade imaginária da Rússia do século XIX, um grupo de anarquistas e revolucionários está ali em conflito, em conspirações, que se misturam suas mesquinharias pessoais, suas utopias, suas obsessões, suas tendências suicidas. Há muitos suicídios nesse romance, e por extensão no filme, mas, sobretudo, é uma crítica que Dostoiévski faz aos revolucionários que começam a surgir na Rússia no século XIX, que são chamados de nihilistas. Né? O maior deles é o Stavrogin, que é a grande personagem do romance, que tem também uma outra personagem importante, que é o Verkovensky, interpretado por Omar Sharif. É uma das personagens um dos atores mais interessantes, mais importantes do filme. O Andrzej Wajda, que é o diretor polonês, ele usa muito, assim como ele fez em Danton, ele usa os Possessos como uma crítica ao Estado comunista da Polônia
Polônia dos anos 70, 80, do século XX, né? Mas ele usa esse grupo revolucionário do século XIX para mostrar assim, o delírio das utopias políticas e como elas se transformam em utopias assassinas. Essa cena que a gente viu aí, por exemplo, é de um incêndio que acontece na cidade, que é o ponto culminante dessas conspirações, que são o tema do romance e o tema do filme do Andrzej Wajda. Só um detalhezinho rapidinho. Quando esse filme foi lançado, a Isabelle Huppert era mal conhecida. Eu consultei o Cunha aqui para saber se era isso. Mas agora, no lançamento em DVD, ela é destacada na capa. Omar Sharif e Isabelle Huppert. Mas quando o filme foi lançado em 88, ela não era tão conhecida. Agora ela está conhecida, mas está aqui, a cópia em DVD que acaba de ser lançado. Que legal. Muito bem. E você, Cunha? O Cunha Júnior está com Nossa, eu tô aqui, tablet, livro, tudo, disco. meu. Não, disco Sabe não, por mas... que eu vou falar de uma multiartista que fez 80 anos agora em 2013. E eu sou... Mentira que ela fez 80. Fez 80 anos, Marina. Nós somos fãs, eu sei que você é fã dela também. Quem é? Conte, 80 anos, eu estou falando de Yoko Ono, exatamente, que foi casada com John Lennon. E é uma grande artista. Sabe que a Tulipa Ruiz, que esteve aqui hoje no estúdio, também é fã da Yoko Ono? Não sabia. Não deu tempo de falar no programa, mas ela é. Assim. Que beleza, sensacional. Eu acho que foi uma artista, é uma artista ainda muito mal compreendida, porque casou com John Lennon. Entende? Ficou muito na vitrine, ficou aquela bobagem que ela teria terminado com os Beatles, papapá, porque na verdade o grupo Beatles acabou porque tinha que acabar mesmo. É engraçado que muitos fãs dos Beatles, que são pessoas assim, inteligentes e tal, adultas, maduras, né, ainda acham que a Yoko é a culpada. Exatamente, uma grande Mas bobagem. não é verdade. Jamais Beatles acabaria por causa da Yoko Ono. Mas a Yoko Ono lançou, eu sou fã dela, ela esteve aqui no Brasil em 2007. E eu tive o prazer de entrevistá-la. Estive pertinho da Yoko Ono. Assim. Que legal. E naquela retrospectiva, deixa eu mostrar, foi assim que eles se conheceram, né? Foi nessa escada aqui. Ah, é. A famosa escada em que John Lennon subiu, ele puxou o cordãozinho e estava escrito Yes. E ele disse Yes para Yoko Ono por causa disso. Ela é uma descendente, vamos dizer assim, dos dadaístas, né? Como artista plástica. Do Duchamp e tal. E como musicista, que é um dos braços dela como artista, ela é afiliada de John Cage. E agora ela lançou um disco muito interessante, que eu tinha a capa para mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar a primeira música que eu vou destacar para vocês, que é muito interessante, porque é uma música meio brother. Pode rodar aí. I'm leaving you tender, that's hard to believe, 'cause I still hold you in Pois é, my muita gente vai estranhar. Olha, não é, Marina? Olha que a Yoko Ono cantando uma música tipo cabaré, tipo Broadway. Achei interessantíssimo. É um disco que é produzido pelo Sean, né, pelo Sean Lennon, onde ele chamou assim, um monte de gente, tanto da vanguarda, do hip hop, do eletrônico, da música erudita de vanguarda, para fazer esse tour de force pelo filme. Vamos ouvir mais uma música aí, agora mais uma balada dance, assim, muito interessante. Se chama Living Thing. So a body on the pavement. Is that me? The one I'm looking at? From the 7th floor. I rushed to the elevator, which was... Eu acho sensacional. Uma mulher como Yoko Ono, eu sou apaixonado por ela Posso fazer até hoje. um adendo na sua dica? Tem uma performance dela que acho que encontra no YouTube, facinho, que chama Cut Piece. Que era uma coisa que ela ficava num palco, assim, e com uma tesoura do lado, e quem quisesse podia ir lá cortando a roupa dela. É muito incrível isso, vale a pena. Cut Piece, muito legal. Eu também gosto muito da Yoko. Gostei dessa dica. Opa, que bom. Muito boa. Olha, a minha dica é uma mostra que a gente até já falou dela aqui no Metrópolis, já fizemos matéria com entrevista. A Cris Maxud entrevistou o cara que veio para o Brasil, mas eu queria dar de dica porque eu já fui 2 vezes nessa exposição e pretendo ir uma terceira porque não deu tempo de ver tudo. É essa exposição aqui, olha, Fortuna, do William Kentridge, está na Pinacoteca. É uma exposição que viajou pelo Brasil, já esteve em Porto Alegre, também no Rio, no Instituto IMS, mas agora está em São Paulo. Última chance, quem estiver no Brasil e não viu ainda, venha para São Paulo um dia, tem várias coisas interessantes para fazer, inclusive, ir nessa exposição. O William Kentridge é um sul-africano que trabalha com
com técnicas muito artesanais, né? Assim, com baixa tecnologia. Então, assim, é filme, animação. Ele tem muitos filminhos que ele faz com carvão, enfim, e tintas e tal. E aí, olha, a gente está vendo aí uma animação que ele fez em cima de um livro que a gente conhece muito bem. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. É um filminho curtinho, mas que é muito legal. Esse aí é ele próprio, ele gosta de fazer autorretratos, autodesenhos, assim, ele faz muitas brincadeiras. Mas a gente está vendo, olha, é tudo muito... É a animação mais primária, né, que a gente conhece, assim. Ele, inclusive, na mostra, tem muitas referências a Méliès, que a gente até já falou aqui. Ele usa muitas técnicas que o Méliès usava na época em que não existiam efeitos especiais. Era tudo feito na mão mesmo, assim. Aliás, esse livro que você tem em mãos, que estava na animação, assim, se você fizer, ele tem esse efeito exatamente, cinético, olha, né? esse aqui... Se você fizer aquela coisa de Posso quadros, mostrar? né? Vamos ver, olha, vamos ver se vai dar certo. Eu não sei, acho que não vai dar muito certo, mas é isso mas que você ele tem filmou, o DVD. né? Não, É e isso que ele aí, filmou, se né? você, quem for lá na Pinacoteca e quiser ter esse livro na sua casa, que acha que é muito legal, vem com esse DVD, que é o DVDzinho que a gente mostrou agora, de como eu não fui ministro de Estado. E aí a história desse livro é o seguinte, perguntaram para ele, e aí, William, como é que você conhece Machado de Assis, por que você fez um trabalho em cima? Não, ele falou que o pai dele ganhou este livro de um amigo da Susan Sontag e que o livro, na infância dele, ficava lá na mesa do pai e ele pegou, uns 30 anos atrás, ele pegou o livro, leu, gostou muito de Machado, do estilo de Machado, e aí acho tão incrível, né? Eu adoro Machado de Assis. E uma coisa importante é a Susan Sontag ter falado de Machado de Assis num contexto norte-americano, né? Porque ela mesma não conheceu tardiamente quando ela falou. Ele descobriu, o Woody Allen descobriu, uma série de pessoas descobriram Machado. Exatamente. Olha, recomendo muito e recomendo o seguinte também, vá com calma, vá mais de uma vez se você puder, porque logo na entrada da exposição, muita gente entra naquela primeira sala que é o octógono e só vê o comecinho, ou só vê um pedacinho. Aquilo lá é uma sequência de vídeos de 28 minutos, que com projeção em todos os lados do octógono, que é maravilhosa. E coincidentemente, eu fui 4 vezes naquela sala e entrei as 4 vezes no mesmo ponto. Achei que o vídeo era aquilo lá. Quando eu fiquei a meia hora inteira, os 28 minutos, aí que eu vi que tinha uma diversidade de coisa acontecendo, olha, é absolutamente tem que ir incrível. Com tempo. Tem que ir com tempo e se Porque puder falar mais uma vez, que tem uma hora que você não consegue mais absorver tudo que tem. Sabe aquela mostra? Porque são muitos vídeos, muitas coisas curtas, tem outras coisas, tem desenhos também, tem esculturas, tem outros, enfim, tem outras obras de arte, mas assim, a coisa dos vídeos é que demora mais tempo que você tem que assistir, né? Senão não E a Pinacoteca é um lugar maravilhoso, né? Qualquer lindo, mostra gente, lá vale a pena. Programaço, vale a pena. Gente, e a partir, olha coisas boas acontecendo, a partir da sexta-feira que vem, o Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo vai receber uma exposição sobre Stanley Kubrick. Uma exposição bem grande, para você ter uma ideia, são mais de 500 itens que têm relação com a obra do cineasta, que é considerado um dos gêneros do cinema, Sem né, dúvida. Cunha Júnior? Bom, entre os objetos da exposição, a gente tem lá figurinos do Laranja Mecânica, tem aquele machado do Jack Nicholson, o Iluminado, entre outros tantos objetos de filmes memoráveis. Bom, nessa semana a gente vai visitar a montagem e a gente vai falar bastante dessa exposição aqui, você pode ter certeza. Então, nada melhor para encerrar o programa de hoje do que algumas imagens dessa mostra quando ela passou por Los Angeles, hein? Então, olha, boa noite, Metrópolis volta na terça-feira, boa viagem, Manuel. Boa viagem, semana a todos. Muito obrigado. Até. Até.